E começo a quarta-feira, dia de hipertexto. É aquele instante que você vai me marcar nas redes sociais com os seus estudos. E o pessoal coloca lição, Bíblia, estudo bíblico, meditação matinal. É muito legal perceber que a gente tem uma juventude comprometida com Deus. Eu quero pensar hoje um pouquinho a respeito dessa pergunta que vem colocando na quarta-feira. Quais são os limites da autoridade da igreja? Boa pergunta, né? Eu vou dizer para você, o limite da autoridade da igreja, quem determina é a Bíblia. Então, a partir do momento que você tem uma igreja, e essa igreja, ela se sente no direito de ter uma autoridade de desautorizar a Bíblia, opa, ali é o seu limite. Porque nós seguimos a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus diz assim, olha, você não deve adorar imagens. Aí você fala assim, mas essa religião aqui, ó, adora imagens. Aí eles dão explicação de que aquilo ali não é bem assim e tal, mas não é esse o ponto. Milhares de pessoas vão para algum lugar e acham que aquela imagem ela é santa. E aí você, e às vezes não é nem a figura de Jesus que está lá. São outras pessoas, outros discípulos e etc. Mãe de Jesus, que foi uma mulher simplesmente maravilhosa, a gente respeita profundamente, mas em nenhum momento da Bíblia, a Bíblia diz que nós devemos adorar, por exemplo, Maria. Isso foi o quê? Isso foi introduzido, isso foi aceito por uma série de razões. Então, qual que é o limite da autoridade de uma igreja? O limite, quem dá, é a palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você um pensamento a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não é uma igreja perfeita. Por quê? Porque nessa terra não existe nada perfeito. Outra coisa, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela já errou em alguns momentos e ela voltou atrás e ela aceitou que tinha errado. Agora, quando a gente olha para o entendimento da Igreja Adventista sobre um assunto, a igreja ela não é baseada na opinião de uma pessoa. Para alguma coisa acontecer na Igreja Adventista, isso é passado por uma série de reuniões, uma série de comissões no mundo inteiro, depois comissões locais. Então, quando alguma coisa acontece, é fruto de muita oração, muita conversa, muito entendimento, muita ação do Espírito Santo, até que aquilo ali aconteça e chegue àquela conclusão. Agora, até mesmo a igreja em algum momento pode, de repente, legislar alguma coisa fora da Bíblia. Eu não acredito nisso, mas pode acontecer um dia. E aí, neste momento, o mais importante é a palavra de Deus. Eu fico muito feliz de saber que nós fazemos parte de uma igreja que tenta encontrar na palavra as suas crenças. Eu fico feliz de saber de que nós não determinamos a nossa fé em um líder religioso, mas nós determinamos a nossa fé no entendimento de vários sobre a ação do Espírito Santo. Então, se você tem alguma dúvida sobre a Igreja Adventista, leia, estude e perceba como as suas decisões são mais atreladas possível com a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você e amanhã a gente continua conversando.